Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis 1, 26. Tema da semana: restauração do domínio. Estamos começando o nosso segundo encontro da nova temporada do programa Lições da Bíblia. Nessa temporada nós estamos estudando o tema O Papel da Igreja na Comunidade. Esse é o nosso guia de estudos. Como eu sempre gosto de mencionar, ele simplesmente sistematiza o que a Palavra de Deus nos revela. Sempre é muito bom ter a sua companhia, é muito bom estarmos juntos para crescermos no conhecimento, porque através do conhecimento existe a transformação, o poder do Espírito Santo vai atuando na nossa mente. Talvez você esteja ligando sua televisão agora pela primeira vez. Eu quero convidá-lo, esse é o programa Lições da Bíblia. Nós estudamos aqui temas específicos da Palavra de Deus, temos um guia de estudos. Eu tenho a certeza, fique com a gente, vai ser uma grande bênção para a sua vida e para a vida da sua família. Os dois convidados desses dois primeiros programas, pastor Adolfo Soares, ele que é o reitor dos seminários de teologia da Igreja Adventista na América do Sul. São quantos seminários mesmo, pastor Adolfo? Nós temos 4 seminários no Brasil e temos 5 seminários depois do mundo hispano: Argentina, Chile, Peru, Equador e Bolívia. Muito bom. Então você trabalha com a reitoria tanto para os quatro seminários no Brasil quanto os da área hispana. Exatamente. O nosso papel é acompanhar. Nós estamos agora num estudo da formação pastoral, visitando todos os seminários e conversando com a diretoria e os alunos. É um trabalho interessante. Pastor Adolfo foi professor do seminário da nossa Faculdade de Teologia em Engenheiro Coelho, UNASP, durante quanto tempo, pastor? Eu estive no Engenheiro Coelho durante 25 anos, 22 dos quais como docente. Muito é um tempinho. Bom, muito bom. Estudou ali? Estudei. Conheceu a professora Janete? E ali nasceram nossas 2 filhas. Muito bom. Um privilégio poder recebê-lo. Muito obrigado pela oportunidade. Uma grande alegria. Pastor Edson Schock, que lidera 2 áreas na Igreja Adventista na América do Sul, que é a Escola Sabatina, que é onde nós temos unidades que estudam a nossa lição, são motivadas a também se envolverem na pregação do Evangelho, em se reunirem em pequenos grupos, e também é responsável pela área de missão global, que é o plantio de novas comunidades, novos projetos em áreas onde nós ainda não chegamos. Um prazer estar com vocês esta ocasião, apenas aqui mostrando nossa lição, nossa guia de estudos. Por favor. Nós temos 26.000 escolas sabatinas ao longo da América do Sul e temos também 143.000 unidades de ação que se reúnem em grupos pequenos para recapitular a lição todos os sábados. Nós chamamos isso a celebração do estudo diário, porque acreditamos que este não é um programa para fazer só no dia sábado. É um projeto para poder realizar cada dia na intimidade, cada dia, cada manhã. E que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês através desta guia de estudos que a igreja dá para todos os membros e para quem não é membro também, seja bem-vindo. É você um membro da Escola Sabatina. Nós precisamos do alimento, né, pastor? Diário, para crescermos, para conhecermos ainda mais e sermos muito mais influentes na comunidade onde a gente vive, né? Sem dúvida alguma, é um alimento para cada dia, né? Muito bom. E você que é nosso telespectador, que talvez não participa de uma comunidade adventista, assiste o programa Lições da Bíblia, é nosso convidado. Todos os sábados, às 9 horas da manhã, nós temos o nosso encontro em pequenos grupos, em unidades, para conversarmos sobre o tema que a gente apresenta aqui no Lições. Nós vamos orar a Deus nesse momento. Pastor Adolfo, vamos orar. Oremos. Nosso querido Deus, muito obrigado por este precioso momento, onde podemos refletir um pouco na Tua Palavra. Que o mesmo Espírito que orientou os profetas
no registro do texto, possa nos acompanhar agora na compreensão do mesmo. E que este texto saia das páginas e se revele na nossa vida prática. Amém. É a nossa prece em nome de Jesus. Amém. Amém. Durante esta temporada, nós temos o autor e um coautor do Guia de Estudos, que é um casal, que é o pastor Gaspar Colom e a professora Ellen May Colom. Hoje nós vamos ouvir no programa, agora o vídeo, o autor, o pastor Gaspar Colom. You know, in the Genesis story, Na história da criação do Gênesis, Adam and Eve are created. Adão e Eva são criados à imagem de Deus. They are Eles são criados física, created mental, physically, mentally, espiritual spiritually, e socialmente àquela imagem de Deus. and He creates them for a purpose. E Ele os criou para um propósito. Esse propósito é ter domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que estão sobre a terra. O interessante é que a palavra domínio não significa que exercemos autoridade ou poder sobre qualquer coisa só porque ela nos serve. Significa que nós exercemos o domínio do que Deus colocou em nossas mãos. E isso nos mantém responsáveis perante o próprio Deus. E assim, a responsabilidade para com Deus mantém sob controle essa ideia de poder, autoridade e domínio. Ele dá o domínio sobre tudo. Mas nós temos que responder a Deus por esse domínio. A palavra para domínio que é usada no Antigo Testamento é radar e significa exercer poder. É o que podemos entender como ter poder sobre as coisas. Mas o contexto da história da criação e do Deus que dá o domínio sobre toda a terra é que o exercemos bem quando somos responsáveis perante Ele e estamos fazendo o que Ele quer que façamos, exortando o poder que Ele quer que tenhamos. Porque Ele vê tudo à luz da eternidade. Mas nós estamos muito limitados. Assim, qualquer poder que exerçamos deve ser poder que é moderado pela autoridade do próprio Deus e não pela nossa própria autoridade. No programa de hoje eu mencionei na semana passada que esses dois primeiros programas, o autor colocou no guia uma parte introdutória. A partir do terceiro nós vamos entrar, apesar que nós estamos trabalhando um pouquinho a questão prática também, do envolvimento, a responsabilidade da igreja, das pessoas na comunidade. Que diferença elas devem fazer? Mas essas duas parecem, assim, uma fundamentação. No programa de hoje nós vamos trabalhar a questão da restauração do domínio. E aí eu começo, não se perdeu somente a imagem, ou seja, não foi a imagem, o pastor usou a expressão que é de Ellen White, obliterada, é isso? Isso, exatamente. Que é uma escritora que a gente crê como inspirada. A imagem não foi tirada, ela foi obliterada. Ok, ofuscada. Então, mas não foi só a imagem ofuscada com a entrada do pecado. Outra coisa aconteceu. O homem perdeu o seu domínio. Podemos trabalhar um pouquinho isso? Na última lição nós tratamos do impacto da queda em 4 dimensões, lembra? Sim. A dimensão, a alienação de Deus, a alienação de si mesmo, a alienação em relação ao outro e a alienação com a natureza criada. Por trás de tudo isso, há um problema que é o problema maior do pecado. A queda trouxe a transferência de proprietários. Éramos de Deus e passamos a ser do inimigo. Está sendo didático, bem didático para entender. Ela trouxe... Transferência de proprietários, de proprietário. Éramos de Deus e por escolha de Adão e Eva, passamos a ser do inimigo. Isso significa que nós
consequentemente, passamos a viver em função daquilo que o nosso proprietário dita, daquilo que nosso proprietário exige. E Deus nos dá toda uma vida para que, ao mudar de proprietário, ao retornar a Ele, possamos viver do jeito que Ele, como o nosso proprietário original, espera. Que é o processo de restauração da imagem. Exatamente. Que é a implantação da inimizade com o mundo, que a gente viu na semana passada. E agora uma amizade com Deus. Até o pastor Choque gravou para a gente um videozinho que a gente está colocando no blog, né? Falando isso, entre no blog aí que a gente vai ter sempre um comentário de um dos participantes aqui. O senhor disse lá, você quer ser amigo de Deus ou amigo, né, do diabo, do inimigo de Deus? Nós queremos ser amigos de Deus, né? E realmente o diabo usurpou o domínio da criatura e da criação. A grande pergunta é, quem domina? Quem manda? Essa pergunta define a forma como nós vamos a fazer nosso destino, vamos criar nosso destino. Ninguém pode dizer, isso está à deriva, ninguém sabe. Não, Deus deu a cada uma a capacidade. Ainda, a imagem de Deus tem que ver com a capacidade de escolher. Porque nós não somos robôs, somos pessoas que podemos escolher se ser dominados por Deus ou dominados por o diabo. O nosso próprio coração, também como falou o pastor, não tem domínio nem sequer de nós mesmos. Então, nesta semana nós vamos a poder definir como acontece o domínio e de que maneira nós podemos fazer. Porque alguns dizem, eu não quero ser dominado por Deus, porque tampouco... A dimensão do domínio de Deus é diferente. Não é um assunto que Ele manda como alguém que está apenas querendo controlar as pessoas. É diferente. Esse conceito bíblico do domínio de Deus é maravilhoso, porque Ele nos criou e Ele sabe o que é o melhor para nós. Ele nos orienta para o que é melhor. O domínio define a questão da existência também. Né? Exatamente. Essa é uma coisa... Claro, se nós estamos sob a orientação de alguém, esse alguém vai conduzir o modo da nossa vida. Para o telespectador entender, pastor Batistotti, eu posso propor aqui uma ilustração. Por favor. No momento da queda, o diabo, uma ilustração, no momento da queda, o diabo pegou uma placa e colocou em nós o seguinte, sob nova direção. Infelizmente. E Deus, em Cristo, na cruz, arrancou fora essa placa e disse, sob nova direção, agora dele, de Deus. Então, essa é a tragédia da queda. Ou sob a verdadeira direção. Sobre a verdadeira, sobre a única direção que sempre deveria haver existido. Né? Muito boa ilustração, muito boa. Eu creio que nós deveríamos explicar aqui o conceito de domínio, antes da gente ir adiante, pastor. No início, Gênesis 1, 26, diz o seguinte, tenha ele, falando de Adão e Eva, domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Deus deu domínio a Adão para todas as criaturas. Ele deu domínio disso. Agora, eu me imagino, quando entrou o pecado, ele perdeu o domínio. Porque antes ele dominava, agora é dominado. Para um exemplo, drogas que vêm das plantas, né? Das folhas. Essas folhas dominam muita gente. Essas drogas estão dominando o mundo, ele já não tem mais controle. A natureza começa a tomar controle de nós, em vez de nós controlar e dominar a natureza. Por isso é que é tão importante que nós possamos entender um assunto fundamental da lição, que existe uma luta existencial no coração do ser humano. E isso ficou bem claro, né? E essa luta existencial, vai o mundo à deriva? Eu existo pela casualidade, por um processo de evolução. Qual é minha opinião sobre onde estou, onde vou chegar? Essa luta existencial, a vida tem propósito? Será que Deus criou o ser humano e abandonou na história? Essa resposta, a Bíblia dá uma resposta muito clara a isso. Deus não abandonou as criaturas. Deus não tem o mundo à deriva. O mundo vai à deriva porque eles escolhem não ser dominados por Deus.
Então, por isso, Deus trabalha para restaurar o domínio da criatura e da criação. Ainda nessa questão do conceito de domínio que Gênesis 1, 26 e 28 apresenta, é fundamental lembrar aqui, podemos até sugerir um sinônimo para a palavra domínio, resgatando o significado original do texto, aqui em Gênesis. Então, no verso 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele liderança, tenha ele direção. A direção que vinha de quem? De Deus. E no verso 28... Então, o domínio é a responsabilidade, é a liderança. É a liderança. A responsabilidade é direcionar de governar, da maneira de como Deus gostaria, administrar. Tá. No verso 28 também diz, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Podemos sugerir um sinônimo aqui, que seria manter o controle. Poder de controlar, né? Exato. Agora, quando nós mudamos de proprietário, tanto a liderança quanto o controle foram alterados. O ser humano continua liderando e controlando, continua, mas para o seu prazer e do seu jeito, não mais como Deus gostaria. E aí vem a pergunta, o que pode ser feito? Porque a gente vê aqui, e o guia citou alguns textos muito interessantes, da valorização que Deus dá para o ser humano, quando ele dá esse controle, essa administração. Por exemplo, o Salmo 8, verso 3 a 8, né? Que é o homem para que dele te lembres? Então, há uma valorização. Diante desse rompimento, dessa perda de domínio, o que o homem deve fazer? O que ele pode fazer? E na realidade, ele usou mal aquela autoridade, né? O pecado faz isso nas pessoas. Deus te dá autoridade para ser um pai e você usa mal sua autoridade. Deus te dá autoridade para exercer uma função determinada e você, por causa do coração, exerce mal essa autoridade. Então, quando eu vejo aqui nos livros de Gênesis capítulo 2, e especificamente o verso 15, diz a palavra de Deus assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. A missão dele era proteger, guardar, administrar, não era destruir. E ele terminou destruindo o que colocou Deus em suas mãos para construir, para cuidar, para guardar. Então, esse domínio não é somente o domínio para poder vigiar ou mandar. É um domínio para cuidar, para guardar. E quando nós estamos falando de guardar, não estamos falando apenas das coisas da natureza. É guardar, cuidar pessoas. É guardar nosso próprio coração. É guardar as coisas que Deus criou para que nós pudéssemos ser felizes. E essa é a ordem de Deus. Estás guardando o teu coração. Estás guardando o que Deus deu para você, para administrar. Se Deus te deu filhos, você está guardando deles, está cuidando deles, você está destruindo eles. Porque a família destruída exatamente é o que Deus não pediu. Por isso é que é uma responsabilidade, né? Domínio é responsabilidade. Um aspecto fundamental para a gente lembrar também no estudo é que fomos criados para o domínio estando sob o domínio de Deus. Muito bom. Nós somos criados para o domínio, estando sob o domínio de Deus. Claro. Agora, estando sob o domínio do inimigo, como eu vou dominar aquilo? Altera completamente o modo como lideramos e controlamos a criação que Deus ofereceu ao ser humano. Talvez a pergunta seja, talvez a afirmação seja, eu não consigo dominar se não estiver sob o domínio de Deus. Eu vou fazer tudo completamente diferente daquilo que Deus gostaria. Então, antes de exercer domínio, de liderar aquilo que está ao meu redor, eu preciso ser dominado por Deus. Bom, Sim, muito bom. Ou seja, Deus, aí voltando ao conceito de domínio, Deus precisa estar administrando, governando a minha vida, dizendo esse é o caminho. Para que eu adequadamente conduza os outros sob a minha liderança. Muito bom. E aí todos os níveis, como o senhor falou, no nível familiar, em todas as... Pastor, nós vamos para o intervalo? Sim. O senhor guarda a sua observação, tá bom? Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia, nós vamos para o intervalo e nós voltaremos já.
Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia? É muito bom sempre ter a sua companhia, estarmos juntos para aprendermos mais da palavra de Deus. Que você, acompanhando esse diálogo com a gente, sinta-se assim motivado ainda mais e sinta-se amado pelo Senhor Jesus. E é claro, você é sempre nosso convidado especial aqui no Lições e em toda a comunidade adventista para acompanharmos lá no sábado pela manhã a nossa conversa no encontro que nós temos no Lições em Unidades. Pastor Edson, o senhor, fomos para o intervalo, o senhor queria fazer uma observação. Tínhamos pensado no existencialismo. A vida não tem sentido sem Deus. Existe uma história na palavra de Deus que está em 1 Samuel capítulo 4, verso 21 e 22, de uma criança que nasceu e se lhe colocou o nome de Icabode, que significa sem graça. Porque quando ele nasceu, a arca do pacto, da aliança, foi retirada, foi presa. E também as pessoas morreram como consequência desse fato. E por isso é que a Bíblia fala que tudo aquilo onde há ausência de Deus não tem graça. A vida sem Deus não tem graça. Não existe segurança, não existe paz, não existe nada. Por isso é que talvez é importante saber que se Deus domina, existe graça. A vida tem graça, tem alegria, tem paz, tem tudo isso, né? E creio que esse é um conceito que nós devemos pensar sempre. As pessoas estão com aquela luta, será que vai ser do meu futuro? Para que existo? Termina toda essa luta existencial quando nós sabemos que há um Deus presente que domina. Então, a vida tem graça, tem sentido e tem paz. Se temos uma vida com Deus, ela tem graça. Eu vou sublinhar a sua frase aqui. Se Deus não está no domínio da minha vida, a vida é sem graça. Sem graça. É o vazio do vazio, né? E esse é a vaidade da vaidade dita lá por Salomão no livro de Eclesiastes, né? Porque Deus colocou no nosso coração a eternidade, a necessidade dele, né? Podemos explorar, o senhor citou Gênesis capítulo 2, verso 15. Queria que vocês explorassem um pouquinho mais o que era o cultivar, o que era o guardar. Gênesis 2:15. Posso ler aqui? Por favor, pastor. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Muito bem. Já lemos em Gênesis 1, 26 e 28 que o domínio significa liderança e boa administração. Aqui Deus acrescenta dois elementos fundamentais ao mencionar o cultivo e o guardar. Cultivar significa lavrar a terra, significa trabalhar adequadamente a terra. E guardar significa cuidar, significa proteger e significa preservar. Então Deus nos entrega os elementos que Ele criou para o nosso bem-estar e nos dá duas orientações claríssimas. Trabalhem a terra, lavrem, assim ela vai produzir adequadamente. Mas, por favor, cuidem dela. Não explorem, não tirem dela exageradamente. Cuidem, protejam, preservem. Então, o primeiro movimento é de operosidade. Trabalhem, façam. O segundo movimento é de cuidado, porque a terra tem limites. E ela tem que ser trabalhada adequadamente, mas tem que ser preservada. Isso só é possível, pastor Batistotti, quando nós compreendemos o que é domínio. E domínio é uma boa liderança, um bom controle dos elementos que Deus deu para o nosso bem-estar. Logo, a gente vai explorar um pouquinho mais adiante essa questão do cuidado da terra, mas só queria resgatar a igreja, porque a gente está trabalhando sobre o papel da igreja na comunidade, e a igreja, ou as pessoas que estão sob o domínio de Deus, terão uma consciência do uso correto e dos limites que devem existir. Então, a igreja tem esse papel diante da comunidade. Tem. No cuidado da natureza. A gente vai explorar, Sim. mas você me fez pensar nisso. Então, se eu estou sob o domínio de Deus, eu vou ter essa responsabilidade, posso usar a expressão aqui, ecológica, né? Também, né? Pastor? A administração precisa de limites. Uma pessoa que administra
tem que saber quais são os limites para tudo isso. Por exemplo, quando Deus criou a criatura humana, colocou limites logo, né? De toda árvore podem comer, mas daquele não podem. Aí colocou um limite. Os 10 mandamentos criam limites para que nós possamos sair. Se você obedece, sai desse limite e você sabe que vai perder. A vida é muito claro, o pecado é sair dos limites. Por isso que Deus quer que nós saibamos quais são os limites. Quando não havia pecado, não havia limites, porque o homem encarnava, conhecia, sabia seu papel. Mas quando entrou o pecado, ele precisou conhecer os limites para saber para onde ir, o que não fazer e o que fazer. E o desafio é olhar para esses limites, ou olhar para o domínio de forma agradável. Sim. Deus não está tirando de mim a liberdade, porque por isso o Senhor citou que antes da queda Deus deu um limite. Você pode, né? Porque onde há expressão de amor, precisa haver um limite, né? Pastor. Eu queria para compreender essa questão do limite, usar a metáfora de muralha. Se você olhar para uma muralha, você pode ter várias perspectivas do que significa limite. Digamos que você está numa cidade cercada por uma muralha. Se você está dentro, você diz que o limite é para impedir o mal que vem de fora. É uma perspectiva. Mas se eu estou dentro, eu estou dizendo que... Eu não quero que alguma coisa ruim venha de fora. Mas não é só isso. O limite também é para impedir que eu, que estou no bom lugar aqui dentro, saia para fora. Então, o limite impede a invasão do mal, mas o limite também me impede sair do bom lugar onde eu estou. Então, essas duas perspectivas. Limite não é só para me proteger de quem me quer fazer mal. Limite é para eu não sair de onde estou bem para ir para o lado do mal. Nesse sentido, a lição menciona os 10 mandamentos. Sim. Os 10 mandamentos... Êxodo capítulo 20. Capítulo 20, versículos 1 a 17, são a melhor ilustração daquilo que Deus tem de essencial em forma de limites. Muita gente vê só o negativo, que é impedir o mal de fora para dentro. Mas o que Deus está colocando aqui é o positivo, que Deus não quer que eu saia do bom lugar me expondo ao mau lugar lá fora. Nesse sentido, podemos até porque, desculpa, só vou acrescentar, até porque ele estava no mau lugar. E os mandamentos começam assim, né? Eu te tirei da terra da escravidão. Exatamente. Por favor, continue. Sim. Só pastor, só para ele concluir aqui. E nesse sentido, Êxodo 20, 1 a 17, tem que ser olhado dessa perspectiva. Eu estou num bom lugar e Deus quer me impedir de sair para um lugar onde eu vou me expor de maneira inconsequente. Eu costumo olhar os 10 mandamentos, pastor Batistório, pastor Joque, nessa perspectiva. Eu até convido o telespectador a acompanhar aqui, Êxodo 20, 1 a 17. O primeiro mandamento está no verso 2. Não terás outros deuses. 3. Qual que é o limite aqui? É o limite da fidelidade. Sim. Faça tudo, mas lembre-se, seja fiel. Segundo mandamento, verso 4. Não farás para ti imagem. Nós devemos adorar, mas há um modo correto de adoração. Esse é o limite. Esse é o limite. O terceiro mandamento é o verso 7. Isso. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O limite aqui é a reverência. Eu tenho que ser reverente. Esse é o limite da minha adoração. Quarto mandamento, versos 8, 9, 10 e 11. O princípio aqui é o princípio da santidade. A santidade do dia e a santidade da minha vida, nesse dia e em todos os dias. Mandamento número 5 é o verso 12. Qual que é o limite aqui? Respeite a autoridade, simbolizada aqui pelos pais. Mandamento, o próximo, o 7, é o 11. Não matarás. Qual que é o limite aqui? É o limite do respeito à vida. O próximo é não adulterarás. Qual que é o limite aqui? Seja puro. Não ultrapasse os limites da pureza. O oitavo mandamento 15. É o 15. Não furtarás. É o limite da honestidade. O nono é o limite da veracidade. E o 10º é o limite do contentamento. Deus quer nos preservar. Deus nos trouxe para o bom lugar. Ele diz, olha,
os meus mandamentos são um princípio para que saiba se conduzir pela vida, para que você saiba exercer o domínio que eu quero que você exerça. E os mandamentos são a mais extraordinária síntese daquilo que Deus quer que eu viva em forma de princípios positivos. Não sob a perspectiva do mal que me atinge, Não. mas sob a perspectiva de que eu não saia do lugar bom que eu Exatamente. estou. Muito legal, muito legal. Pastor Choque. Por outro lado, devíamos evitar nos recusar a administrar as coisas sobre as quais nós precisamos exercer domínio. A vida é um dom que Deus nos dá e nós temos que dominar, não deixar que as paixões nos dominem. E na parábola que nós encontramos no Mateus capítulo 26, está na lição da escola sabatina, verso 14 em frente, a parábola, esta parábola que fala, Mateus 25, 14 ao 30, perdão, dos dons e talentos. Eles receberam de Deus esses dons e eles tinham que administrar esses dons para que possam ser multiplicados. Mas alguns guardaram, se recusaram a utilizá-los. E a resposta e as consequências foi terrível, né? Parece que quando uma pessoa administra erradamente um domínio e nós não conseguimos dominar o que Deus nos deu para poder administrar corretamente, então nós temos uma paga terrível, né? Porque aqueles foram não só rejeitados do reino, nunca entraram no reino. E Deus quer que nós possamos ter domínio e não nos omitir de que se Deus te deu alguma coisa, é para poder multiplicar para Deus. Se Deus te deu filhos, não é para perdê-los, é para retê-los e levá-los para o céu. Se Deus te deu saúde, não é para apenas desfrutar a saúde, é para poder servir a Deus melhor. Isso é administrar os dons e o domínio que Deus te deu para poder guardar. Então, usando as palavras dele, eu posso pensar assim, pastor Batistotti. Não há limites para o alcance do filho e da filha de Deus que tem consciência dos limites de Deus para a vida deles. Exatamente. Muito bom. Então vamos sublinhar, não há limites Para o filho e a para filha de Deus que tem consciência dos limites que Deus tem na vida dele. E aí, o papel da igreja, o papel das pessoas na comunidade é viver esses limites, porque não há limite para ele, porque ele está vivendo sob esses limites. Corretamente. Logo, há uma transformação do meio em que ele vai estar, porque ele está vivendo esses limites. Eu acho que não é possível exercer a liderança adequada, exercer o controle adequado, o domínio adequado, se eu não me coloco primeiramente nas mãos de Deus. Por isso, o dever da igreja é conhecer os limites que Deus lhe coloca, mas ao mesmo tempo desenvolver os talentos que Deus lhe permitiu. Que ele colocou. Exatamente. Para que as outras pessoas conheçam. E até o guia apresentou, né? Quais são os limites específicos que você precisa respeitar em relação aos outros? Como família, como amigos. Então, eu estou vivendo esses limites e respeitando e mudando. A gente não está falando, pastor Batistotti e amigos, não estamos falando de limites de encerrar-nos em uma igreja e dizer, aqui é meu lugar, não tenho que sair da igreja. Não está falando disso, absolutamente. Não. Porque em nosso contato com o mundo, ou nós nos contagiamos do mundo, ou nós contagiamos o mundo. Jesus, os fariseus, naquele tempo, evitavam sair e se contaminar, se misturar com o mundo. Por quê? Porque eles achavam que se iam a contaminar. Não tocaram mortos, se contaminavam. Mas Jesus foi ao encontro das pessoas que estavam na comunidade, tocou as pessoas, e em vez que elas fossem, contaminem a Jesus, Jesus contaminava, entre aspas, não? Limpava, e ele curava as pessoas. Ele purificava. A pureza de Jesus, ao tocar as pessoas, purificava pessoas. Não era que o mundo contagiava Jesus, Jesus contagiava o mundo. Essa deveria ser nossa experiência, nossos limites. Não temos limites para o que Deus pode fazer para o ser humano. Muito bom. Essa é a nossa missão aqui. Muito bom. Pastor Adolfo, guarda a sua observação. Estou vendo que você levantou a mão aí, né? Porque eu tenho certeza que o nosso telespectador vai querer ouvir na volta, depois do intervalo, a observação. A gente volta já.
Voltando para o nosso último momento, quero mandar um abraço para uma família muito especial que acompanha o programa sempre. É o Zezinho, a Rose e a filhinha Laura, uma família muito querida aí na cidade de Hortolândia, que acompanha o programa Lições da Bíblia Hortolândia em São Paulo. Deus continue abençoando muito a vocês. Pastor Adolfo, antes da sua observação, você escreveu um livro com dicas de ensino, como a gente chama do professor da escola sabatina, que é o professor do guia de estudos aqui, deve dirigir ali. O título do livro é Ensinando com Sucesso. Que está publicado pela Divisão Sul-Americana, que é o escritório da Igreja na América do Sul. Certo. É isso, né, pastor? Sim. Pastor Adolfo escreveu esse livro e já tivemos mais de 164.000 cópias adquiridas. E esse livro serve para que os professores possam ter uma metodologia muito mais produtiva, né? Um método, ciclo do aprendizado, entre outros assuntos. Muito é bom. um livro que vale a pena. Muito bom. E o pastor Adolfo também gravou vídeos, né, Sim, pastor Adolfo? eu resumi, cada capítulo são 10 capítulos, resumi em vídeos de 10 minutos. Está no YouTube, se o telespectador quiser, procura lá, Ensinando com Sucesso, Adolfo Soares, aí vai localizar o material. Vale a pena. Legal. Você tem formação na área de educação, além de teologia, do mestrado, teu doutorado... Sim, eu tenho uma licenciatura em educação, eu fui professor há muitos anos, de vários níveis, desde criança até pós-graduação, e eu acho que esse aspecto de saber ensinar é tão importante quanto o que ensinar. Ok. E o livro, então, vai nessa E aí questão. você tem o mestrado, o doutorado, você fez o pós-doutorado já? Fiz um pós-doutorado em teologia sistemática também. Muito bom, só para lembrar o telespectador. Pastor, agora a sua observação. Eu estava no bloco anterior, nós falamos sobre a importância dos limites. Eu não queria que ficasse na impressão do telespectador que não estamos falando de uma coisa que poda, que corta, que não Ou nos deixa indivíduo avançar. fechado Não, ali. não tem nada a ver com isso. Limites quer dizer, nós cristãos temos pontos de referência, nós temos pontos que balizam a nossa ação. A partir desses limites, então, o nosso alcance é ilimitado. Por exemplo, o nosso limite, como nós vemos nos mandamentos, o 7º limite é pureza. A partir dessa perspectiva do limite da pureza, eu posso alcançar e conquistar o mundo, levando em conta que tenho que ser um sujeito puro. Então, o limite não é um fator que poda, que não me permite avançar. Não, limite é um elemento que direciona as minhas ações. No caso do 7º que você está citando, em relação à intimidade sexual, ou seja, o plano divino para que... Aí o limite é exatamente, muito claro. para que o homem tenha o verdadeiro prazer Exato. na sua intimidade sexual. Exatamente. Se esses limites forem desrespeitados, o homem não alcançará, ou seja, ele não estará sob o domínio do Senhor. Não estará. Aí não vai descobrir a nossa essência. liderança é comprometida, o meio de conduzir as pessoas é comprometido. E a verdadeira felicidade é só vivendo Essa é a grande embaixo dos questão. limites de Deus. Não é rompendo os limites. Alguns dizem, nossa, eu gostaria aquilo porque me faria feliz. Não, depois fazer feliz por um momento, mas felicidade plena é só vivendo dentro dos limites que Deus coloca para cada um de nós. E eu volto e cito Salomão de novo, que desfrutou todas as coisas fora dos limites e descobriu que tudo isso era vazio de vazio, né? Sim. Vapor, frustração. Correr atrás do vento. Correr atrás do vento. Falando dos limites, né, vamos entrar num tema interessante. Quando o homem começou a quebrar os limites, começou a se autodestruir e destruir a terra também, né? Exatamente. E aí eu queria explorar um pouquinho a necessidade da consciência, até citei em algum momento, acho que no bloco anterior, da consciência que o cristão terá dos limites que ele tem, do cuidado que ele vai ter com a terra. Você citou a questão, quando você explicou, pastor Adolfo, Sim. do explorar, lá do cultivar e do guardar. Sim. O homem não vai respeitar a terra, vai respeitar os limites da terra. Gênesis 2:15, né? Isso. Fala claramente, tomou, pois, o Senhor, Deus, ao homem, e o colocou no jardim do Éden aí está, para que o colocou? Para cultivar e guardar. Há um outro elemento que eu não mencionei no bloco anterior, mas que diz respeito a essa palavra cultivar. Cultivar, pastor Batistotti, tem a ver com um trabalho, uma labuta intensa.
Cultivar aqui significa colocar todas as energias na tarefa, enquanto que guardar significa proteger, prestar atenção, olhar com cuidado para aquilo que se está fazendo. O problema é que a queda e o pecado trouxe um desequilíbrio. O que está acontecendo em muitas situações? As pessoas estão colocando toda a energia na ação, no trabalho, mas não estão cuidando, não estão protegendo. E nós vivemos hoje um desequilíbrio. Há elementos da natureza que estão faltando. Em certos lugares do mundo falta água. Mas por quê? É porque o ser humano se entregou tanto na tarefa, que é o primeiro elemento, que é o cultivar, mas descuidou o segundo elemento, que é o guardar, que significa proteger, cuidar com carinho, observar com atenção. Administrar corretamente. O desequilíbrio do clima reflete exatamente o que você está colocando. E até o guia colocou assim, a indústria e a tecnologia servem para a gente se proteger. A gente tem, né, benefícios, mas também, se usado de forma incorreta, tem trazido sobre a natureza efeitos Aí, então, nós vamos negativos. para o raciocínio anterior. Se a minha vida está sob o domínio de Deus, eu vou saber dominar corretamente os elementos da natureza. O contrário também é verdadeiro. Se eu não estou sob o domínio de Deus, eu não vou me importar, eu vou explorar. Esse é um problema de guardadores e protetores. A humanidade se tornou em exploradores. Aí não temos os dilemas que vivemos, né? Por nossa própria culpa, a nossa própria ingerência ou má administração. E aqui, voltando, né, que a igreja tenha um claro conceito de proteção, de ecológico, que a igreja tem essa responsabilidade diante da sociedade. Sim, pastor. Há uma demanda, né, bíblica sobre a forma como nós devemos viver em relação a esse cuidado, sobre a terra. Pode começar com o nosso estilo de vida simples, né? Nosso estilo de vida é muito complexo, nós queremos ter tudo, nós somos uma comunidade muito consumista. E às vezes compramos coisas que não precisamos e enchemos nossa vida de coisas que não precisamos. Esse assunto perde os valores fundamentais. Para que existimos? E esse cuidado da natureza começa a se quebrar porque sobram garrafas que não devemos jogamos na natureza. Nosso estilo de vida simples é um assunto primário para viver em este mundo desafiante de tanto consumismo. Talvez outro assunto é o acúmulo de bens, né? Nós queremos mais. E o propósito principal do mais não são as pessoas, é o egoísmo, é querer mais, almacenar mais coisas. Tem pessoas que almacenam tantas coisas e estão vazios de Deus, vazios de pessoas. As pessoas hoje estão mais concentradas em coisas que em pessoas. Às vezes tem milhares de amigos no Facebook, mas não tem nenhum amigo pessoal, nenhum amigo que possa entrar na tua casa e abraçar-te, abrir a geladeira da tua casa. Quantas pessoas têm acesso à sua geladeira, por exemplo? E nossos relacionamentos foram quebrados pelo afã do mundo, pela vida louca que passamos. E nós vivemos numa época, né, pastor? Nós já vivemos uma época que a gente foi feliz com bem menos, né? Sim. Com uma conga o ano inteiro, um quichute. Não sei se você usou. Da minha época. Que as roupas do irmão mais velho passavam para o irmão mais novo, né? Então nós já vivemos uma época com bem menos. Eu queria chamar a atenção aqui para esses dois textos que temos lido e que são o fundamento da verdadeira ecologia da perspectiva bíblica. Gênesis 1:26 e Gênesis 2:15. Em 1:26, Deus diz que nos fez a sua imagem. Como consequência disso, ou com base nisso, vem o desafio de Gênesis 2:15. Você foi feito à minha imagem, à minha semelhança. Eu sou o seu padrão. Agora, eu criei um mundo para você. Por favor, trabalhe com intensidade, com operosidade, mas não se esqueça de cuidar. Esse é o fundamento. A nossa motivação de ecologia, de cuidar da terra, de água, de árvores, de animais, não é senão demonstrar em nós, ecoar em nós a imagem
e a semelhança de Deus, que é um bom administrador, é um bom líder, mas é o melhor cuidador que há. Ele espera que nós sejamos assim com a natureza também que está ao nosso redor. É o respeito, né? O respeito que não tem por Deus e por o que Ele fez Os e por limites nós que ela mesmos. tem, né? E por isso é que na última parte da lição um pouco fala sobre como nós podemos recuperar o domínio perdido através do pecado, né? Esse assunto que nós estamos conversando um pouco sobre as pessoas que já não querem mais ajudar os mais que estão com problemas econômicos. A Bíblia diz, hoje mesmo nós dizemos, eu não prestaria dinheiro jamais, porque isso é verdade. Mas a Bíblia fala que de quando nós devíamos doar e emprestar aos pobres com generosidade. Deuteronômio capítulo 15, verso 7, fala um pouco sobre ajudar essas pessoas que estão com... Quantas pessoas estão sem conseguir sequer poder levar um prato de comida completo, nem um dia. E nós não precisamos doar dinheiro, mas podemos prestar um pouco do que nós temos, compartilhar um pouquinho mais com generosidade aos demais, né? Então a gente tem a responsabilidade de restaurarmos o domínio na vida das pessoas. Certo. E isso acontece, o senhor citou uma das... tendo essa generosidade ou essa sensibilidade no trato com aqueles que são menos favorecidos. Correto. E não naquela visão de exploração que você colocou. Isso. Isso significa exercer a generosidade com os menos favorecidos e sempre haverá alguém que estará sob a minha dependência. O problema é que quando eu penso em menos favorecido, eu penso no chefe da multinacional que tem 5 mil empregados. Não, eu estou pensando no meu ambiente de trabalho, no meu círculo de ação, onde uma pessoa ou duas estão sob a minha dependência. Pode ser na família ou pode ser ali num ambiente de profissional. Generosidade do grande chefe com os seus 5 mil liderados, mas generosidade do pai com a esposa, dos pais com os filhos, do pastor com as suas ovelhas, do ancião, chefe de ancião, com os anciões que ele lidera. O presbítero lá na Do comunidade. presbítero, do líder religioso com aqueles que estão sob a sua liderança. A valorização, o respeito, o deixar que outro ocupe seu espaço adequadamente. Assim como eu exerço liderança e domínio adequado, que eu prepare o outro para que o outro também exerça liderança e domínio adequados no campo de ação onde ele está. Aos poucos, essa pessoa vai experimentando aquilo que se perdeu lá no início. Se eu, de maneira despótica, exerço controle absoluto, total, eu não vou permitir que outro tenha a alegria de dominar, de liderar adequadamente, de organizar, de controlar do modo como Deus gostaria. O modo como eu lidero vai atribuir ao meu liderado a capacidade e o aprendizado de fazer adequadamente o que ele aprendeu. Dessa forma, nós estamos ajudando a restaurar a capacidade de domínio que foi perdida lá atrás. Isso se multiplica, né, pastor Adolfo? Se multiplica. Vai se multiplicando. Eu vou gerando isso, vou criando um grupo que está do meu lado, uma nova geração que tem uma consciência diferente. É o equilíbrio. Você sabe, equilíbrio é quando não há uma abundante, não temos muito pecado e pouca bondade. Nós precisamos equilibrar, levar para cima a bondade. Por isso que na Bíblia é tão importante este assunto de repartir o pão com fomentos, é tão importante visitar os órfãos, as viúvas, porque quem vai fazer isso? Quem vai equilibrar? Existirão sempre pobres, viúvas, órfãos, mas como nós vamos equilibrar nesse universo de maldade? Nós somos chamados para ir ao encontro da maldade, encarar a maldade, encarar o mal que existe no mundo para poder ser o equilíbrio, porque esse desequilíbrio vai trazer destruição e mais desolação no mundo. Nós somos chamados para isso como igreja. Tem uma frase no Guia de Estudos que eu gostaria que vocês comentassem, eu achei muito interessante, sublinhei aqui. Embora o serviço comunitário seja necessário, e nós estamos citando e valorizando isso,
é preciso algo mais que isso para ajudar as pessoas a restaurar o domínio em sua vida. Ou seja, não é somente uma ação, mas é algo mais. O que é esse algo mais? É que o trabalho comunitário, se visto apenas da perspectiva social, ele tem um alcance muito limitado. Eu redimo a pessoa ou provoco a redenção social, lhe satisfaço as necessidades sociais, físicas e fica por aí. A proposta divina precisamos dar às pessoas condições para que vão além de uma mera redenção pelo social. Essa foi a proposta das diversas correntes, diversos ismos. Vamos fornecer à pessoa aquilo que ela precisa, num mundo limitado pelo natural. A proposta divina vamos oferecer às pessoas o que elas precisam, num mundo ilimitado do sobrenatural, conduzido por Deus. Então, toda a ação social deve conduzir essa pessoa para... Quando realizada, Claro, toda para ação uma restauração completa, né? o contato com Deus. Toda ação social, quando realizada da Isolada. perspectiva divina, ela aponta para muito mais do que um pão que se oferece, um abrigo que se doa, uma visita que se faz. Toda ação social, quando vista da perspectiva divina, conduz o sujeito ao resgate da sua imagem à semelhança de Deus. Muito bom. Quero agradecer muito, pastor Adolfo, pastor Choque. Foi um privilégio a gente poder estar juntos nesses dois encontros. Sempre serão bem-vindos aqui, viu? Obrigado. Que Deus continue abençoando muito a vocês. Vamos orar a Deus, agradecer esse estudo. Pai, nossa gratidão pela orientação da Tua palavra, pelo desejo, pela intenção que o Senhor tem de restaurar a todos nós. Amém. E de dar a nós também essa responsabilidade diante das pessoas com quem nós convivemos. Que a gente busque isso, que o Senhor plante isso no nosso coração. Nós clamamos humildemente em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi muito bom estarmos juntos mais uma vez, estudarmos a palavra de Deus. Semana que vem nós nos encontraremos em mais um programa Lições da Bíblia. Que todo o nosso propósito aqui tenha gerado em você uma motivação para estar sob o domínio de Deus e, com esse domínio, estar sob a orientação de Deus, influenciar as pessoas que estão do seu lado. Não esqueça de acessar o nosso blog, de compartilhar o vídeo do autor e de acompanhar a gente aqui no Lições da Bíblia. Jamais esqueça as palavras de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço e até o próximo programa Lições da Bíblia, aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança.